A live de hoje vai estar cheia de informação também. E para quem não imaginava, né, melhoramento genético tem tudo a ver com sustentabilidade, principalmente o tipo de seleção que é feito pela CFM, que é bastante interessante. Esse é um dos motivos deles estarem aqui para contar um pouco isso para gente. E eu queria falar para vocês que também não tinha ninguém melhor do que a CFM, porque eles estão desde 1980 já selecionando esses animais e trazendo uma genética excepcional aí para as fazendas do Brasil, no Nelore. E eu vou chamar o Neto para entrar aqui com a gente já, para contar um pouco mais sobre isso para nós. Tá entrando? Olá, Eveline. Olá, Neto, tudo Tá me bem? ouvindo Eu bem? não, Tudo eu não tô te jóia. vendo. Aqui para mim você não entrou ainda. Não tá aparecendo Não, você. Não. Agora para mim sim. tá ok. Legal. Agora apareceu. Tudo bem? Tudo bem com você, Eveline? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu já tive o prazer de conhecer o Neto pessoalmente, uma visita lá na CFM recente com o pessoal do Roadshow. É um prazer estar recebendo você aqui agora, Neto, para a gente conversar um pouco mais sobre melhoramento genético, né, que é super importante e a CFM vem desenvolvendo um trabalho super bacana. É isso aí, Eveline. A gente que agradece, em nome da CFM, eu lhe agradeço aí pelo convite. É mais uma oportunidade de conversar sobre o programa de melhoramento. Algumas coisas a gente conversou, né, no momento lá de sua visita em março, mas agora a gente pode conversar um pouco mais, atualizar o que tem acontecido aí entre março até agora, enfim, vamos aproveitar Sem bem esse dúvida. bate-papo aí. Sem dúvida. Para todo mundo que estiver aí na live, fiquem à vontade para enviar perguntas, né? O Neto está aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas. Aproveitem o Neto que ele está aí. Enviem as perguntas, podem enviar nos comentários ou então aqui nessa caixinha de perguntas aqui ao lado, com ponto de interrogação. E compartilhem com o aviãozinho essa live para todo mundo, porque vai ter muita informação interessante e vale a pena vocês virem e chamarem os amigos. Ô Neto, conta pra gente um pouco sobre a CFM, o trabalho que ela vem desenvolvendo, para o pessoal conhecer mais, por favor. Eveline, a CFM está no Brasil desde 1908, né? Então, é a empresa mais que centenária de Brasil, já teve atuando em várias atividades aí, foi bem forte no frigorífico. Frigorífico Anglo é um frigorífico que a marca ainda existe até hoje e bastante gente conheceu aí, foi um dos maiores do Brasil. Um período depois, atuando no frigorífico aqui no Brasil, a CFM começou a trabalhar com fazendas, buscando originar matéria-prima para o frigorífico. E desde então, a família saiu do frigorífico e de algumas outras atividades, mas desde então permaneceu na atividade primária e a gente segue trabalhando aí em fazendas aqui no estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Então, na pecuária, falando mais da pecuária, trabalhando no Nelore, né, trabalhando com produção de touros, enfim, mas sempre muito antenado ao respeito ao meio ambiente, ao respeito ao animal, ao respeito ao pessoal que trabalha com a gente, enfim, eu acho que tem bastante coisa para a gente contribuir com você hoje. Não, sem dúvida. Adiantando, né, que eu tive lá em março e falei para o Tamires assim, as pessoas estão fazendo várias perguntas sobre o melhoramento genético, sobre quais eram as características, coisas que nós vamos falar aqui também. E daí eu falei para ele assim, olha, eu quero saber aqui de vocês, como você já me disse, quais são os aspectos de sustentabilidade que vocês têm na fazenda. E eles me contaram tudo isso e foi super bacana, nós vamos contar para vocês. Tamires, vamos começar contando já sobre as áreas de preservação que vocês têm aí, que é super bacana, né? Vocês têm muito mais do que o pessoal preconiza aí de preservação, né? Isso, Eveline, a gente tem, apesar das fazendas serem super antigas, né, a questão do respeito ao meio ambiente está tão dentro da cultura da empresa que todas as fazendas nossas atendem à legislação brasileira, tem mais do que a reserva legal que é suficiente, que é exigida. E uma coisa que é até curiosa, a gente tem uma área de reserva no Mato Grosso do Sul, um RPPN, que foi a primeira criada no Brasil, criada em 1990. Realmente é a primeira.
que foi criada. Então, a gente tem uma área realmente excedente de preservação de floresta no Mato Grosso do Sul, demonstrando realmente a vontade da empresa de respeitar o meio ambiente e tudo aquilo, porque, na verdade, quando a gente fala de preservar o meio ambiente, a gente está pensando em uma produção intensa de longo prazo. Na verdade, é isso. Não existe uma produtividade alta Sim. com o meio ambiente devastado, né? Então, isso sempre foi muito respeitado na empresa desde o começo e hoje segue. Para a gente é relativamente fácil cumprir o que é exigido. Show. É isso exatamente o que você falou, né, Neto? Não tem preservação de água e de solo se não tiver vegetação nativa preservada, se a gente não tiver um manejo adequado, né? Isso é muito importante aí, né? Para vários aspectos aí da produção. E, ô Neto, conta pra gente, né, ainda alinhado em sustentabilidade aí, que vocês são bastante apegados aí, a CFM, ela tem um processo de seleção, né, do Nelore criado a pasto, né? Conta pra gente um pouco disso, por favor. Isso, Eveline, a gente sempre teve, a gente começou a selecionar o Nelore, né, desde 1980. Nós temos o primeiro projeto certificado pelo CEIP, que é uma certificação autorizada e auditada pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente tem o primeiro certificado, o primeiro projeto CEIP no Nelore do país. E sempre, todos os projetos que a gente desenvolveu na pecuária não foi diferente, a gente sempre procurou desenvolver atividades que fossem extremamente intensas, porque realmente a gente acredita que a gente tem que intensificar respeitando, e a intensificação tem tudo a ver com a sustentabilidade, né? A melhor forma de você manter e de preservar áreas é sendo extremamente eficiente naquelas áreas que estão disponíveis. Então, o trabalho nosso passa por isso. A gente, na CFM, a gente faz uma seleção realmente a pasto, porque a gente quer selecionar animais superiores que trabalham bem a pasto, porque essa é a realidade de grande parte do Brasil. Existem algumas áreas e algumas regiões onde o pessoal tem trabalhado com a nutrição mais intensa, com suplementação mais intensa, mas a grande realidade do Brasil é de trabalho a pasto. Então, a gente segue firme selecionando reprodutores, touros Nelore, que vão trabalhar bem a pasto em qualquer região do país. Esse é nosso negócio. E, claro, que a gente está sempre atenado e buscando características, desenvolvendo índices, desenvolvendo metodologias para produzir o máximo de arroba por hectare naquelas áreas que estão disponíveis. Sim. Ô Neto, conta aí para o pessoal, que deve ter algumas pessoas que não conhecem, como que é o processo de seleção, como vocês agrupam animais, o que vocês medem aí, as principais características aí que vocês avaliam nessas provas. É o seguinte, Eveline, quando a gente quer comparar animais, né, mesmo que a gente queira comparar dois animais apenas, para a gente dizer que um é melhor que o outro, a gente tem que ter certeza que aqueles animais tiveram a mesma oportunidade, né? E não chegar lá com um animal com 1 ano e meio ou com 2 anos e dizer esse é melhor do que aquele, sendo que um teve uma condição e o outro teve outra. Um foi suplementado e o outro não, enfim. Então, baseado nisso, o nosso trabalho, o trabalho com o CEIP, respeita muito o que a gente chama de grupo de manejo e de grupo de contemporâneo. Os animais nascem em nossas fazendas, são formados lotes de 150, 200 animais, e eles permanecem juntos até nós concluímos a avaliação dos animais, até os 18 meses. Então, o animal nasce lá com um grupo de 150 bezerros, e eles permanecem juntos até o final. Então, quando a gente chega no sobreano, que faz a avaliação final, os animais que se destacam realmente são superiores e a gente tem certeza e podemos afirmar isso porque eles tiveram a mesma condição de outros animais que não desempenharam da mesma forma. É claro que nisso entra um monte de informações de família e de fazenda em que o animal estava, de safra que o animal estava, se o animal é filho de uma vaca de primeira cria ou de uma vaca de várias crias, porque isso também interfere. E aí, dependendo de quanto que você quer aprofundar no assunto, a gente vai aprofundando. Mas, de forma simplista, seria isso. A gente procura manter na fazenda os animais agrupados e ter certeza de que aqueles animais tiveram a mesma condição de manejo para chegar no final da avaliação lá com 18 meses e a gente conseguir identificar aqueles que são melhores.
Nós que trabalhamos com o SEIP só podemos certificar, no caso da CFM hoje, 30% dos animais. Então, só 30% dos nossos animais vão receber essa certificação e vão ser comercializados ou vão ser utilizados dentro da CFM como touros. Mas de forma geral seria isso. Essa é a forma que a gente tem certeza de que os animais passaram pela mesma condição e a gente consegue identificar aqueles que são melhores. Sim, e essa certificação SAFE, né, pessoal, é uma certificação aí de seleção. Até, Neto, explica um pouco aí melhor, que você sabe mais do assunto aí para o pessoal entender, para entender o que até esses tipos de melhoramento genético, essas ferramentas que nós usamos na agropecuária também tem certificação, né? Tudo controlado. Perfeito. Como eu coloquei, o nosso projeto foi o primeiro da raça Nelore no Brasil. E hoje devem ter aí uns 20, 25 projetos ativos, não só da raça Nelore, mas também de outras raças e de alguns compostos. Mas o negócio, desde o início, foi desenvolvido. Nós não trabalhamos com associações de raça, Eveline, esse é nosso negócio, porque a nossa prioridade é a produção. Todos os projetos, inclusive o nosso, foram submetidos ao Ministério da Agricultura. A gente coloca lá, inclusive isso teve uma atualização recente, que foi agora em 2000 e a aprovação mais recente. Esse projeto nosso é super antigo, mas já passou por várias atualizações. A última, que foi uma exigência do Ministério para todos os projetos, foi feita agora em 2019. Então, basicamente, nós temos que respeitar algumas regras, inclusive essa que eu mencionei, que é o limite de animais que podem ser certificados, entre outras exigências do Ministério, e a gente vai lá e descreve todos os nossos processos e fazemos as coisas de forma que possam ser verificadas e checadas pelo Ministério, e o Ministério vai lá e diz, ok, CFM, você pode desenvolver seu trabalho. Então, a gente teve o nosso primeiro certificado de 1993, em 1995 veio uma outra legislação e aí surgiram vários outros projetos, mas enfim, desde então a gente foi passando por atualizações e nós estamos autorizados a certificar esse trabalho que a gente desenvolve aqui dentro da CFM. Show. Ô Neto, e conta pra gente quais as principais características aí produtivas, né, que vocês avaliam nos bovinos a pasto. O que é interessante para o produtor lá na frente, né? Para quem não conhece, tem várias características que significam rentabilidade para o produtor, melhores condições aí de produção também. E a CFM prioriza algumas. Conta para a gente aí quais são, por favor. Isso, a gente trabalha aí com as 15 características hoje, Eveline, mas nós colocamos algumas no nosso índice, que a gente chama de índice CFM. Isso direciona o nosso trabalho e grande parte de nossos clientes e o pessoal que acompanha o trabalho da CFM termina utilizando esse índice também como uma referência, e aí eu posso lhe falar um pouco dele aí mais para frente. Mas o trabalho da CFM na seleção do Nelore, como eu coloquei, começou em 1980. Desde aquele momento lá, nós começamos a buscar muito ganho de peso. Então, naquele momento, isso não, apesar de parecer brincadeira, mas naquele momento não era muito comum uma fazenda ter balança para pesar o gado, e nós já tínhamos. E desde então, o trabalho estava muito focado em ganho de peso. E aí nós fomos agregando algumas outras informações. Ganho de peso e fertilidade naquele momento lá já estava valendo. Então, qualquer fêmea que não emprenha na CFM desde 1980, qualquer fêmea que não emprenha na CFM é retirada do nosso rebanho de seleção. Então, o professor Bento fala isso e com muita propriedade tem razão, nós não conseguimos melhorar aquilo que não nasce. Então, o animal tem que nascer para poder passar por um processo, por um trabalho de melhoramento. Bom. Isso. Então, a fertilidade sempre fez parte do nosso trabalho. O ganho de peso também sempre fez parte do nosso trabalho, como eu coloquei agora há pouco. E depois nós vínhamos acrescentando algumas coisas, e entre elas, uma das mais importantes é a precocidade sexual. Em 1991, nós começamos a selecionar fêmeas Nelore que emprenhavam aos 18 meses, e logo em seguida, em 94, nós começamos a selecionar para fêmeas que nós chamamos de super precoce, que são fêmeas que emprenham aos 14 meses. Então, esses são os grandes pilares do nosso trabalho.
quer dizer, fertilidade, ganho de peso e qualidade de carcaça e precocidade sexual. Nós vamos aí incrementando algumas ferramentas. Esse ano nós fizemos a introdução. Há muito tempo que a gente vem trabalhando com a Neogen, a nossa parceira na genômica, e esse ano a gente passou a utilizar a genômica como uma ferramenta de seleção efetivamente. Então isso faz parte do nosso trabalho. Fizemos uma atualização de nosso índice, como eu tinha mencionado lá atrás, nós temos um índice que direciona o nosso trabalho, e esse índice CFM é composto por algumas DEPs, que para nós são as mais importantes e as que mais podem dar retorno para a CFM e para os nossos clientes e parceiros, que são peso a desmama, o ganho de peso do animal do momento que ele desmama até o sobriano, musculosidade, circunferência escrotal e a PP14, a precocidade sexual, as fêmeas que emprenham mais precocemente. Então, todas essas informações estão disponíveis, estão colocadas no nosso índice. Isso. E não necessariamente o cliente ou quem segue nosso trabalho tem que utilizar nosso índice, longe disso. Quem busca alguma particularidade, eu busco muito precocidade sexual, eu quero trabalhar com estruturas da CFM, mas eu estou preocupado com peso ao nascimento no Nelore. Então, tem lá a DEP de PN, por exemplo, e a pessoa pode até montar um índice para ela, se tiver interesse. A gente disponibiliza todas as informações que nós avaliamos. Bacana. É claro, né? Como fala, tá explícito, né? Todo mundo transparente, né? Transparência aí para você usar o que você quiser nos dados. Isso é muito bacana. Isso. Nós sempre, algumas reuniões que nós temos, como aquela que você teve com a gente lá em março, nós apresentamos tudo isso. Todas as nossas informações estão disponíveis no nosso site, inclusive o sumário que eu, inclusive, recomendo para quem tem curiosidade, mesmo que não seja da área, mas que tenha curiosidade, baixa o nosso sumário lá, porque na introdução do sumário fala bastante das DEPs que nós analisamos, como que nós levantamos as informações, enfim. Então, realmente, eu recomendo. E o objetivo é exatamente o que você falou, é ser transparente. Nós contamos a história do que nós fazemos e como nós fazemos. Então, é assim que a coisa funciona. É a garantia, né, Neto? É assim que a gente tem que trabalhar, né? Um dos compromissos do Priori Agro aqui também é sempre mostrar a verdade. Eu sempre digo para o pessoal que o agronegócio ele não é perfeito, né? Assim como os outros setores da economia, mas tem muita verdade por aqui que não é dita, né? Então a gente tem que divulgar isso para as pessoas e estar bastante alinhado com a transparência que vocês têm também. Ô Neto, eu queria aproveitar agora só para juntar todos esses índices aí que você falou e linkar um pouco com a sustentabilidade, né? Olha como é bacana, né? Vários desses índices produtivos proporcionam terminação de animais mais jovens, né? Ou mais cedo, né? E muito do que se fala hoje em dia tem a ver com emissão de gases de efeito estufa, produção de metano, a pecuária como a grande vilã desse negócio, né? E dos aspectos que o plano ABC, por exemplo, e alguns planos de redução de emissão de carbono preconizam para reduzir as emissões é realmente diminuir a vida desse animal, né? A gente tentar abater esse animal mais rápido por meio do uso de tecnologias, nutrição, uso de confinamento ou não, suplementação, a pastagem, né, que também ajuda a sequestrar os gases de efeito estufa aí que são emitidos. E o trabalho que vocês vêm fazendo tem tudo a ver com sustentabilidade por causa disso, né? Além de usar a pastagem que sequestra carbono, faz o animal ser abatido mais cedo, que reduz a emissão aí de gases de efeito estufa. Isso, pessoal, o melhoramento genético está até numa apostila do plano ABC, para quem não conhece, me procura depois que eu posso enviar, que é uma ferramenta aí para realmente melhorar a sustentabilidade. Várias pessoas acharam diferente, né? O que tem a ver melhoramento com sustentabilidade, mas tem tudo a ver, né? E aí por isso que a gente está fazendo essa live junto aqui para contar um pouco mais para o pessoal sobre isso. Show de bola! Perfeito, Eveline. Super bem colocado. A pecuária é uma atividade extremamente importante e para um país das dimensões do Brasil, eu diria que ela é essencial. Mas uma pecuária bem feita.
E sem dúvida alguma, bem, você já mencionou pasto e mencionou genética, e você coloca mais a Sim, sanidade aí, e aí fechou o sem negócio. dúvida. E a genética entra exatamente nesse sentido. Todos os animais aqui na CFM, por exemplo, nós abatemos até os 2 anos. Eu até estava conversando com o pessoal do frigorífico essa semana e eles colocavam isso. Apesar da gente parecer normal, uma fêmea Nelore emprenhando no máximo até 2 anos hoje, ainda tem muita gente que coloca a fêmea para entourar com 3 anos e emprenha às vezes com 4 anos. Então, Exato. lamentavelmente, o Brasil é um país bem grande e com essas realidades. E a gente tem parabenizo você, inclusive, que são abordagens desse tipo. Isso é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa que trabalha de divulgar a informação e de fazer com que essa realidade vá mudando. O negócio é lento e é trabalhoso, mas Sim, precisa ser mudado. sim. Sem dúvida. Neto, a gente tem muito ainda para melhorar no Brasil, em aspectos técnicos, né? Nós temos pastagens a ser recuperadas ainda, temos algumas áreas. A integração lavoura-pecuária vem para somar muito, né, nessa recuperação. Não somos perfeitos, como disse, temos muito para evoluir, mas estamos caminhando a passos largos, né, nessa evolução. E acho que temos muito potencial para crescer e temos muito potencial para evoluir em comunicação também, como você disse, né? A Perfeito, gente, a gente tem muito para contar, né? Muita coisa boa também para contar, né? perfeito. Temos muito produção de carne, estamos caminhando para sustentabilidade com muita eficiência, estamos a gente já reduziu muito os pastos degradados, temos aumentado os confinamentos e semi-confinamentos, enfim, estamos no caminho, temos as tecnologias, estamos implantando, não é de uma hora para outra, tem toda uma transição de cultura aí, né, dos produtores aí, que vem há muito tempo produzindo de uma certa forma e tem que mudar esse jeito, enfim, em alguns lugares, mas eu também confio muito numa nova geração que está chegando aí de produtores de sucessão, enfim, que vai mudar isso, com certeza. Certamente, o pessoal hoje está muito mais antenado, né? Como nós estamos aí há um bom tempo nessa estrada, nós temos clientes bem antigos, né? Nós temos clientes que compram touro nosso aí há 20 anos, há 30 anos. E então a gente tem contato com pessoas realmente de uma outra geração, mas também temos com o pessoal que está chegando novo. Então é muito comum a gente Sim, ligar para cliente nosso hoje, dizer, ô Neto, na verdade eu vou lhe passar o telefone do meu filho, agora você vai falar com ele. E aí a show. conversa é outra. A conversa é outra. Realmente o Sim, pessoal que está chegando é muito mais exigente, é muito mais. Não diria que o pessoal antigo é menos cuidadoso, mas enfim, por uma série de fatores, eles estavam sim. habituados a trabalhar de uma outra forma e as coisas estão mudando e o pessoal tá antenado. O pessoal, bem, a gente está vivendo um momento no Brasil hoje que é um bom exemplo disso, né? Sim. Obrigatoriamente nós fomos afastados e tivemos que nos reinventar e mudar a forma de comunicar, por exemplo. E o pessoal mais jovem está super antenado nisso. Hoje está muito fácil de conseguir informação. Então o pessoal está na live, está acompanhando, está recebendo informação. Desligou aqui, vai entrar no Google e vai buscar aí alguma informação Sim. adicional, enfim. Então, realmente, o pessoal que está chegando hoje vem com outra cabeça, vem com outro nível de exigência, e nós que estamos do lado de cá produzindo, temos que estar antenados e prontos para atender as exigências e as demandas. Exato. E aí, como você falou, vocês também preconizam qualidade de carcaça, né? Que é um ponto de vista também do consumidor já que vem procurando, né? Uma carcaça com maior marmoreio, maior cobertura de gordura, área de olho de lombo, enfim, que já vem olhando para isso de um outro jeito, né? As carnes primes aí, as carnes mais elaboradas também vem ganhando espaço, né? Hoje em dia aí nos açougues, né? Isso. Bem, a gente trabalha com Nelore, né? E esse não é muito, eu diria que esse não é Sim, muito o negócio final, exato, mas
para você ver como é possível, Eveline, todo o nosso, eu lhe diria que 99% dos animais que a gente abate com até 2 anos atende Europa e atende Hilton. Então, Sim. tamanha é a força que a genética tem, se bem aplicada, nós temos conseguido trabalhar e atender mercados super exigentes. Então, é isso aí, o consumidor está exigindo e o pessoal tem que estar antenado e pronto para atender, sem esquecer de respeitar o meio ambiente, de respeitar o bem-estar Sim, sem dúvida. animal, enfim. E a gente tem que lembrar que não é raça que determina a qualidade de carne, né? Tem Perfeito. muitos outros fatores, aí a nutrição do animal, manejo, enfim, muitos outros fatores que determinam. E hoje a gente tem carne de Nelore tão macia, tão saborosa, tão de qualidade quanto outras raças, como por exemplo Angus, que é famosa, enfim, outras raças por aí, e que a Nelore não deixa a dever em nada, né? Então, assim, tem muitos fatores que influenciam isso no resultado final do produto que chega lá na gôndola, né? O abate, tem muito, se a gente for falar aqui da outra live, né? Só para ficar Exato, falando exato, sobre isso. exato. Bacana, show demais. Ô Neto, mas a gente está falando de pastos, né? E conta pra gente, vocês têm foco em seleção a pasto, mas supondo que eu queira, eu termino meus animais em confinamento, eu sou um produtor que faço a recria pasto, termino em confinamento, como que a genética da CFM, por exemplo, ela vai se adequar a essa situação? Como é que funciona? Explica aí para o pessoal entender um pouco. Com certeza, Eveline. Eu lhe diria que por que a gente seleciona assim e segue. Bem, nós fizemos algumas evoluções, eventualmente a gente entra com algum proteinado de baixo consumo, enfim. Mas eu diria que a gente seleciona numa situação mais basal e nossos animais estão prontos para responder muito melhor se for para uma situação que a nutrição tá mais disponível. Então, esse é o negócio. Inclusive, a gente atende diversos clientes que são super profissionais e buscam acabamento extremamente rápido, até porque tem mercado e precisa de uma rotatividade alta, e os animais respondem super bem. Então, o nosso objetivo é estar preparado para atender a quem não aplica muito, a quem trabalha num sistema mais extensivo, porque a gente sabe que atendendo o extensivo, com certeza a gente vai atender ao intensivo. Então, essa é a base do nosso negócio. Show. Ô, Neto, e conta pra gente, assim, se tá bom no que é difícil, né? No que é mais tranquilo vai ser mais fácil ainda, exatamente, show. Exato. Conta, ô Neto, você falou um pouco de métodos, né, de melhoramento, que vocês estão há um tempão já fazendo isso. Conta pra gente como é que foi essa evolução toda aí, o que vocês usavam antes, hoje tem a genômica, ferramenta excepcional aí que a gente tem usado. Conta pra gente como foi essa evolução aí na CFM. Bem, quem faz a CFM faz toda a parte de manejo e toda a parte de coleta de informações, Eveline, e toda a avaliação genética é feita pelos geneticistas da USP, o professor Joani e o professor José Bento. Então, eles estão trabalhando conosco há 26 anos e eles, na verdade, que direcionam o nosso trabalho. Então, várias coisas que nós fazemos, até porque a CFM não entra muito na moda. Nós sabemos de um monte de tecnologia que vem e que passa e que hoje é extremamente importante e amanhã já não é mais. Então, nós temos sempre muito cuidado de testar, de ter certeza de que aquilo funciona, de que aquilo faz sentido para a gente e para o nosso cliente. E aí sim Sempre a tem gente as aplica. modinhas, né? As Ah, sim. modinhas. Sim, sempre tem. Então, nós estamos sempre com muito cuidado para realmente testar e saber se aquilo fez sentido, a gente tem segurança no que está fazendo, aí sim a gente coloca. Então, a genômica, por exemplo, que você colocou, desde o início dos anos 2000, que nós viemos fazendo alguns testes com diversas metodologias e sempre junto com o professor Bento e com o professor Joani, com o apoio da Neogen, enfim, desenvolvendo algumas coisas, até que a gente chegou num banco de informações bem robusto e que os geneticistas achavam que isso nos daria segurança para colocar na nossa rotina.
Aí nós colocamos na nossa rotina e hoje todos os animais que são comercializados, que são certificados, foram genotipados ou receberam a contribuição de alguém da família que foi genotipado. Esse é o negócio, e aí a gente entrou firme realmente no negócio, segue ampliando esse banco de genótipos, mas não mudou algumas coisas que nós fazíamos na fazenda, a coleta de informações que a gente faz no nascimento, a coleta de informações que a gente faz na desmama, os pesos, por exemplo, as coletas de informações que nós fazemos de peso no sobreano com 18 meses, de avaliação de carcaça, né, que é o CPM, conformação, precocidade e musculosidade, medição de altura, medição de circunferência escrotal, enfim, tudo isso continua sendo feito. A genômica veio só para agregar e para aumentar a segurança, que é a acurácia que o pessoal da genética fala, a segurança que a gente tem de dizer que animal tal é melhor do que animal tal. Esse é o negócio. Mas todas aquelas informações que nós vínhamos coletando na fazenda, que a gente coleta, algumas delas desde 80, algumas delas entraram no sistema depois, nós continuamos coletando. Bacana. E aí, essa genotipagem aí, pessoal, para quem não conhece, é um screening, né, do DNA. O Neto me corrige aí se tiver errado, porque eu estou enferrujada nessa arte. É um screening do DNA e aí identifica-se os genes, né, Neto, que são mais interessantes para determinadas características. A grosso modo, mais ou menos isso. Isso, na verdade, são identificadas... É feito uma análise genética e são identificadas algumas informações no gene do animal e a presença daquela informação é associada a uma determinada característica que a gente tem. Por exemplo, um animal que ganha muito peso da desmama ao sobreano. Essa informação é importante e é observada que nos animais que acontecem isso, existe uma frequência maior daquele gene em determinado lugar. Feito isso, o animal passa a receber informação não só da sua família, quer dizer, acontece isso com muita frequência em uma determinada família, mas também existe essa contribuição da genômica do banco de dados nosso hoje, que é de 5 mil animais genotipados, e esse ano vai passar a ser de 7 mil. Então, a gente passa a ter informação do desempenho do próprio animal, o desempenho de toda a família do animal contribui para ele, ou seja, existe a contribuição do pedigree do animal e agora também existe uma contribuição da genômica nesse sentido. Show, show. 7 mil animais genotipados é bastante. É bastante animal. Ô Neto, eu fiquei com uma curiosidade agora que você falou em número de animais. Qual que é o tamanho do rebanho da CFM em todas as propriedades para vocês conseguirem fazer uma seleção robusta assim? Hoje a gente trabalha com alguma coisa em torno de 28 mil animais total, Eveline, sendo que desses 10.500 são fêmeas na reprodução. Aí a gente produz aí alguma coisa em torno de 4.500, 5 mil machos e chegamos aí a certificar 1.300, 1.400 touros todos os anos. Só voltando um pouco à questão do SEIP, como eu coloquei, como só 30% dos animais são certificados, então a gente precisa de uma base do rebanho muito grande atrás para suportar a produção desse rebanho de touros, né? Então, para produzir aí esses 1.400 touros, nós temos esse rebanho aí dando suporte de 28 mil animais. Porque quanto maior o rebanho, né, um rebanho melhorado, maior a chance de você conseguir selecionar os melhores dos melhores. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas acho que sim. Total. Quanto maior o rebanho, quanto maior a disponibilidade de informações, mais robusto é o negócio e mais segurança você tem para avaliar e para certificar os animais, né? O banco de informações nossas hoje deve ter alguma coisa em torno de 550 mil informações de peso ou desmama, por exemplo. Então, Show. O rebanho é esse, o rebanho é de 28 mil cabeças, mas o banco de informações nós vamos acumulando ano a ano, né? Então a gente tem uma base de informações para comparar que é muito robusta. E o que é interessante, Eveline, é que nosso programa é um programa fechado, né? São informações coletadas apenas na CFM. Então, nós temos uma padronização muito forte da forma que a informação
coletada. Isso nos dá muita segurança para disponibilizar a informação. Show, show. Ô Neto, e esses 1.400 touros aí que você comentou, todos eles vão para leilão? Eveline, nós trabalhamos com leilões e trabalhamos com a venda na fazenda também. Bacana. Eu lhe diria que hoje nós trabalhamos aí com a relação de 20 e 80. 20% dos animais são vendidos na fazenda e 80% são vendidos em leilão. Nós temos um leilão que é o nosso principal evento, que é o Mega Leilão, que acontece sempre em agosto, no início do mês. Por isso que eu perguntei, eu falei, esses touros, certeza que vão para esse leilão. Isso, parte deles vão para o leilão, os melhores animais vão para esse leilão, que é sempre o leilão de abertura, então nós procuramos abrir a venda da safra sempre com aquilo que a gente tem de melhor. Então, normalmente nós temos essa venda, em seguida a gente começa com a venda de touros na fazenda também, e aí fazemos mais 1 ou 2 leilões virtuais, e normalmente a gente liquida a venda da safra entre agosto e novembro, no máximo dezembro do ano. Ô Neto, Desculpa. pode continuar. Não, manda ver. Esse ano a gente está começando as vendas agora, no próximo dia 6 de agosto, e eu acho que é um evento bem bacana, Eveline, inclusive recomendo, mesmo para quem não está precisando, ou quem não é da área, mas tem interesse em entender um pouco mais do negócio, é um leilão bem bacana, porque nós disponibilizamos bastante informação nos catálogos, informações genéticas. O professor José Bento nos auxilia durante o leilão, então existe um suporte de muita informação técnica. É um leilão geralmente muito ágil, apesar de que a gente está esperando que o ritmo esse ano vai ser um outro, porque é um leilão exclusivamente virtual e a dinâmica do virtual é diferente de um leilão presencial. Mas é um leilão bem bacana, porque é um volume de touros muito grande. Esse ano nós vamos ter 650 touros, então é um volume de touros bem grande e com bastante informação técnica, com suporte do professor Bento, além do pessoal da nossa equipe. Então, é bastante informação durante a tarde inteira. Eu recomendaria realmente para quem tem interesse em saber um pouco mais do melhoramento do Nelore, é um evento que vale a pena. Show. Ô Neto, e conta para mim, qualquer região do Brasil pode comprar no leilão ou porque vocês estão em São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Ou vocês só vendem para os vizinhos? Não, Eveline. Pelo contrário, nós atendemos realmente o Brasil inteiro. Os touros estão aqui em São Paulo, aqui no interior, né, próximo a São José do Rio Preto, em Magda, e uma parte deles está lá próximo aqui da Uana, na Fazenda Lajeado. Mas nós atendemos o Brasil inteiro. Nós temos clientes no Brasil inteiro. Temos algumas condições comerciais que são super interessantes, então a gente procura facilitar tanto a compra quanto a entrega dos animais. Esse ano, em função dessa pandemia, nós criamos várias alternativas e ferramentas para procurar estreitar o nosso relacionamento com o cliente, facilitar algumas coisas. Então, temos participado mais intensamente desse tipo de trabalho que você faz. Estamos com a fazenda, estamos com os touros disponíveis na fazenda para mostrar para o cliente que tem interesse antes do leilão. Então, nós temos recebido alguns clientes essa semana aí, estão vistoriando os touros, estamos conversando de pecuária, estamos conversando de fazenda. Show. Pensando no Brasil, então, alguns estados esse ano, nós estamos fazendo a entrega de qualquer quantidade para Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Então, nós temos uma condição de entrega diferente. Alguns pontos de entrega no Norte e no Nordeste. Então, realmente, a gente procura estar presente. Alguns estados que nós não vamos entrar esse ano, Paraná, por exemplo, Rondônia, porque eles se fecharam em função dessas barreiras, né? Exato, sanitárias, em função da mudança do status do estado para livre de aftosa sem vacinação, né? Então, nós estamos impedidos de entrar. Mas fora esses estados que nós estamos impedidos, todos os demais aí, nós teremos touros chegando lá. Tem touro CFM no Brasil inteiro, então, gente. Ah, sim. Com certeza. O Walter mandou uma pergunta aqui, um abraço, Altair. Por que é um bom momento para comprar touros agora?
Bem, o mercado, esse ano, eu vou lhe falar primeiro desse ano particularmente, apesar de que agosto é um ano referência para todos os anos, mas esse ano especialmente, todo mundo que está envolvido com a cria está vivendo um momento muito bom, né, de preços realmente que estão remunerando bem melhor, então preços de bezerros estão bem, preço de maneira geral está bem alto, né, de bezerro, do boi magro, enfim. Então todo mundo que está envolvido com a cria está mais otimista e tem motivo para estar otimista, então é um ano realmente diferente e positivo. E agosto é um mês em que o pessoal está se preparando para a estação de monta. Não é o país inteiro, mas boa parte do centro-oeste brasileiro tem uma estação de monta ali que fica entre novembro e janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Então o pessoal está se organizando agora, com compra de touro, com compra de sêmen, organizando IATF, enfim. Então esse é o momento de se organizar com toda a preparação da estação de monta, inclusive com a compra de touros. Então, é um momento realmente oportuno, tem um intervalo de tempo que é bacana para os touros chegarem na fazenda, se adaptarem, ter um tempo de descanso e começar a estação de monta ali em outubro com realmente já adaptados e preparados. Todos os nossos touros são touros jovens, são touros com 2 anos, mas todos, além de serem certificados pelo CEIP, têm o exame andrológico, então são touros que estão prontos para chegar na estação de monta e trabalhar, Evelyn. Bacana demais. Realmente, o preço do bezerro está nas alturas, né? Todo mundo aí preocupado, né? Porque quem está batendo e querendo repor, né, a boiada no confinamento, por exemplo, tá apertado nessa época do ano, não tem pasto, né? E, enfim, não dá para segurar um pouco mais, mas enfim, tá difícil. Vamos fazer aqui, ó. Tem 2 comentários aqui. Um do Mário, ótima genética, parabéns. Aqui o do João também, referência nacional. Pessoal, fiquem à vontade aí para enviar perguntas, que senão eu vou conversando aqui com o Neto e não paro mais, né? Ô Neto, você mencionou sobre o exame andrológico, né? Explica para o pessoal que não é muito da área como funciona e o que é, porque assim, a gente vai falando e às vezes o pessoal fica perdido. Tem uma pergunta aqui, antes de você falar do andrológico, tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite, fala um pouco dos dados de abate do gado, do Guilherme. Boa noite, Guilherme, boa noite, o João, o Fulvio, o pessoal que está entrando aí, conhece muito da CFM, eu agradeço pela companhia aí e pela oportunidade de falar do nosso abate, né? Como eu coloquei para você, velho, todos os animais, todos os machos que não viram touro, que não recebem essa certificação, vão para abate e nós abatemos todos eles aí até os 2 anos de idade. Então, e todos eles, 99%, atendem essas exigências de Europa e Hilton. Então, nós abatemos aí animais com 19 meses, com 19 arrobas, animais completando 2 anos. Realmente, tem uma informação que eu acho bem bacana até, que o pessoal do frigorífico trouxe para nós no ano passado. Nós selecionamos muito para precocidade sexual e há muito tempo. E quem seleciona para precocidade sexual geralmente é questionado se essas fêmeas que emprenham super precoce, no caso do Nelore, as fêmeas que emprenham aos 14 meses, se elas vão desenvolver, se elas vão chegar a um tamanho adulto legal, se elas vão ser uma vaca normal dentro do rebanho. E sempre nós mostramos os 2 lotes, as fêmeas que emprenhavam super precoce e as fêmeas que emprenhavam com 2 anos, para mostrar que não existia diferença. Mas o ano passado nos enviaram um gráfico de nossos abates lá no Mato Grosso do Sul e foi muito bacana perceber que o tamanho da carcaça do boi no Brasil está crescendo de maneira geral e está chegando ali nas 20 arrobas. E isso mostra muita eficiência, não só de ganho genético, mas muita eficiência no manejo nutricional, o que é muito bacana. E essa pessoa que esteve com a gente levou as informações de nossos abates, dos abates CFM, e os abates da CFM estavam em extrema sintonia, estavam um pouquinho acima dessas 20 arrobas, alguns lotes realmente muito especiais que a gente tinha batido lá no Mato Grosso do Sul, estava com um pouco mais de 20 arrobas. Nem precisaria disso, mas estava realmente em sintonia com o que está acontecendo com o rebanho nacional. O rebanho está evoluindo
Nós continuamos selecionando muito forte para a precocidade sexual, mas conseguimos produzir animais super jovens, bem acabados e chegando com o tamanho da carcaça que o frigorífico quer. Então, eu acho que eu atendi aí o comentário do Guilherme. Nós estamos antenados com a produção, com dentro da porteira, mas claro que a gente tem que estar atento ao que o mercado está querendo. Ô Neto, e aí só para ficar claro para quem está interessado, né, em comprar um touro visando precocidade sexual aí nas fêmeas que vão repor o rebanho, vocês selecionam, vocês acreditam que essas fêmeas vão desempenhar desde que tenham uma nutrição especial ou elas podem ter um manejo comum de uma fazenda, suplementação na seca? Claro que nós não vamos judiar nutricionalmente do animal, mas o que você espera de manejo nutricional para essas fêmeas mais precoces? Eveline, alguma ideia? A única coisa que nós preconizamos... Bem, primeiro que eu lhe diria que 95% dos nossos clientes não fazem a super precoce, mas buscam a precocidade e isso tem um resultado impressionante quando você aplica num rebanho normal. Quando a gente seleciona para o super precoce, na verdade a gente seleciona porque nós estamos produzindo o touro que vai trabalhar na fazenda e vai ter uma interferência muito grande na genética da fazenda, mas não necessariamente o nosso cliente entora suas novilhas com 14 meses. Mas quando ele usa a nossa genética, ele tem um resultado muito melhor nas fêmeas, por exemplo, que ele entoraria normalmente com 2 anos. Então, as fêmeas começam a seclar mais cedo, ele começa a emprenhar mais durante a estação de monta e, o que é mais importante, emprenhar mais no início da estação de monta. Então, isso é super importante. E para aqueles clientes que também fazem a super precoce, e aí sim nós temos alguns deles, a única recomendação que a gente faz, que é o que a gente procura fazer na CFM, é dar uma atenção na nutrição e não necessariamente dar atenção na nutrição é colocar comida no coxo. É procurar manejar essas fêmeas que emprenharam super precoce nos melhores pastos da fazenda, porque ela já se mostrou melhor do que as demais, não faz sentido nenhum você perder uma fêmea dessa no seu segundo ano na reprodução, né? Então a gente procura dar aquilo que a gente tem de melhor na fazenda para segurar a fêmea o máximo possível dentro do nosso rebanho. Sim, animal cabeceira tem que estar no pasto cabeceira, né? Não dá para você colocar essas fêmeas todas precoces, super precoces, num pasto rapado, não tem como, né? Exato, manejo alimentar tem que estar rodando ok, né? Para a gente conseguir obter os resultados que a gente espera do melhoramento genético, né, Neto? Não adianta querer achar que o melhoramento genético conserta o manejo da sua fazenda, né? Não é bem longe assim. disso. Longe disso. Primeiro tem que ter comida. Não existe melhoramento, nem existe genética boa sem alimento. Longe disso. Então a gente tem realmente que investir em alimento. Só que o animal, na verdade, para ele faz parte do conjunto da colheita daquilo que você produz na sua fazenda. Então você tem que produzir um pasto de excelente qualidade. Só que depois você tem que ter uma genética de qualidade para lhe dar o retorno daquele investimento que você fez. Não faz sentido nenhum você gastar um absurdo numa reforma de pasto e não investir em genética e colocar lá um animal que não desempenha. Então, e só complementando a questão da novilha super precoce, uma coisa que é importante é que ela mostrou que ela é super precoce, ela está prenha, ela vai lhe dar um bezerro a mais na vida, mas ela é uma fêmea que ainda está crescendo, né? Então você realmente não pode descuidar da nutrição em função disso. A exigência nutricional dela ainda está em crescimento e prenhez. Então, assim, você não pode realmente descuidar de forma alguma. Eu sou da nutrição, Neto. A hora que você vai falando, eu já vou pensando, nossa, é desafiador, mas no bolso vai fazer a diferença ela emprenhar 10 meses mais cedo, né? Então, perfeito. Isso. Então, é importante. Eu estou tranquilo aqui na sua companhia. Não, tá tudo dominado. Qualquer coisa você vai completando. O pena é que já estamos chegando no fim, né? Faltam aqui 7 minutos. Mas eu sou zootecnista, né? A minha especialização é em nutrição animal, então eu estou confortável para falar de exigência nutricional. Agora, de melhoramento genético, é com você, não é comigo, não. Ô, Neto.
Vamos, assim, estamos chegando ao final. Eu queria deixar que você deixasse uma mensagem. Peraí, que chegou um comentário antes da gente finalizar. A velha fórmula fenótipo é igual genótipo mais ambiente. Exatamente, aqui, ó. Da Babia, não sei o nome, desculpa. CFM é uma ótima escola de melhoramento. Parabéns, da Bárbara, de Pirassununga. Show, Bárbara. Beleza, Bárbara. Sim. A gente agradece aí pelo reconhecimento. Ô Neto, para a gente finalizar, deixa uma mensagem aí para o pessoal que você achar interessante aí, relacionado ao tema da live. Convida o pessoal para o leilão, já que está pertinho, como faz para comprar, como faz para participar. Deixa uma mensagem aí para o pessoal saber. Beleza, Eveline. Eu lhe diria que a CFM é uma empresa que eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho, com o seu comprometimento. Então, achei muito bacana o convite em função disso, porque, voltando lá no início da nossa conversa, uma empresa para ter mais de 100 anos, quando a gente fala que a CFM tem mais de 100 anos, eu acho que fica muito claro que todo projeto dentro da CFM está sempre preocupado com longo prazo, né? Então, quando a gente pensa em longo prazo, a gente pensa em respeito a várias coisas, inclusive ao meio ambiente, a produtividade, enfim. Então, eu acho que nós estamos muito sincronizados aí com o seu trabalho, então, por isso, mais uma vez, eu lhe agradeço. E agradeço também pela oportunidade de falar do nosso trabalho de forma geral, do melhoramento, e do espaço para falar do nosso evento aí, que é o Mega Leilão, como você mencionou lá atrás. Claro. O Mega Leilão é nosso evento mais importante, não desmerecendo os demais, mas claro que no primeiro, como eu coloquei, nós procuramos colocar aquilo que a gente tem de melhor. Então, esse ano nós vamos ter, para compensar, mais uma vez, para compensar o que está acontecendo, normalmente nós fazíamos um leilão presencial aqui em Rio Preto e no dia seguinte nós fazíamos uma venda bem intensa na fazenda que nós chamávamos de mega loja. Pelo mesmo motivo, não vamos poder fazer o leilão presencial aqui, nem a mega loja na fazenda. Então, nós procuramos aumentar os animais no leilão para compensar isso. Então, vai ser um leilão com 650 touros esse ano. Quem tiver interesse, quem tiver alguma necessidade, por favor, acesse o nosso site. Nós temos tudo disponível lá no nosso site, catálogos, acesso aos vídeos. Nós vamos criar algumas salas para bater papo com a CFM esse ano, para procurar estreitar o nosso relacionamento até o dia do leilão. Faça contato conosco através do nosso e-mail, faça contato conosco através do telefone. Nós realmente estamos... Bem, a gente está dedicado a isso o ano inteiro e, obviamente, que nesse período 110% dedicado a isso. Então, nós estamos realmente disponíveis para esclarecer qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida. Para quem está interessado no leilão, para quem está interessado no melhoramento genético, para quem está interessado em compra de touro, enfim, nós estamos aqui para ajudar. Contem conosco. Estou eu e nossa equipe aqui disponível, a Carol que está nos acompanhando aí também, o professor Bento que também vai estar nos acompanhando lá no dia, enfim. Estamos disponíveis para um trabalho prévio e no dia do leilão. Conto com vocês lá e conto com você também, Eveline, nos acompanhando. Me aguarde, pode me aguardar que eu vou estar lá. Neto, vai ter tudo então, só vai faltar realmente apertar a mão, dar aquele tapinha nas costas, um abraço, aquela interação boa, mas de resto tá tudo sob controle. Vai conseguir ver os animais, vai conseguir tirar dúvidas, então assim, não vai ter erro. O leilão vai acontecer normal, gente. Com certeza. Como um leilão virtual, né? Isso, e eu lhe diria até, Eveline, que essa situação que a gente vive hoje nos colocou numa condição que presencialmente zero, mas virtualmente nós temos até nos comunicado mais para compensar isso aí. Então, é exatamente isso que a gente está propondo e o que vai acontecer. Nós vamos ter algumas salas de bate-papo aí que vão funcionar muito ativamente na segunda e na terça-feira. Depois a gente vai estar disponível na quarta-feira para tirar dúvidas com o pessoal que realmente está interessado no leilão. E na quinta-feira, no dia 6 de agosto, é o leilão. Vai começar bem cedo, porque é um leilão muito grande, então vai começar a partir das 10 da manhã, com transmissão pelo canal do Boi e diversos outros canais. E, enfim, a gente não tá no presencial, mas virtualmente, por aqui ou pelo telefone, enfim, estamos à disposição. Sim, show, né?
Neto, estamos acabando aqui a live, finalizando. Queria agradecer a todo mundo que participou. Levem essa mensagem aí de melhoramento genético e sustentabilidade aí para a gente divulgar isso cada vez mais. A live vai ficar salva no YouTube, semana que vem vai para lá. Então, para quem perdeu, semana que vem tá lá no YouTube, pode assistir. Eu não estou postando aqui no Instagram porque quero que vocês venham participar aqui com a gente das entrevistas e das lives. Neto, muito obrigada por ter participado. Conte com o Priori Agro, porque vocês precisarem. CFM é sempre bem-vinda aqui no Priori Agro. Vamos fazer mais coisas junto. E muito obrigada novamente. Valeu, Evelina. Obrigado a você e a quem nos acompanhou aí. Muito obrigado e boa noite.